E aí, minha gente? Estamos online de novo? Será que estamos? Vamos ver se a internet vai me ajudar. Oi, Mariana. Oi, Alex. Oi de novo. Tá legal essa luz aqui e a câmera do jeito que tá posicionado aqui? Oi, Ronan, tudo bom? Vocês estão me ouvindo bem? Vou esperar mais alguns minutinhos, uns 2, 3, que aí eu volto pra finalizar esse desenho aqui. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês. Por enquanto, ele só tem a finalização mesmo em aquarela, né, o acabamento. Eu fiz aqui alguns testes antes de ficar online de novo, com um lápis de cor, pra ver se estava ficando do jeito que eu queria mesmo. Aí tem umas áreas que estão um pouco sombreadas. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou tentar acompanhar o chat aqui. Até mudei a câmera pra ver se eu consigo acompanhar as perguntas. Se tiver alguma pergunta no meio do caminho, pode falar que eu vou tentar responder. Agora eu consegui posicionar de jeito melhor que eu consiga ver a câmera. Bom, como já tem gente online, eu vou mostrar aqui os materiais que eu vou usar para finalizar essa pintura. Igual eu tava falando mais cedo, às vezes a gente acha que a gente perdeu uma pintura de aquarela, mas foi porque a gente não chegou no final dela. Então, se você acha que alguma arte sua não tá ficando boa, não se preocupe. Só chega até o final da pintura que você vai ver que tem salvação para sua pintura. Que você achava que estava perdida, que estava borrada, que não ia ficar boa. Mas é uma questão mais de paciência e persistir que você vai conseguir. Você vai conseguir terminar e vai ter um resultado bom. Então, para fazer as linhas, né, os contornos, até peguei aqui a minha caixinha. Eu vou usar esses lápis aqui. Eles são... Deixa eu ver se dá pra focar. Então, esses lápis aqui, eles são da Faber-Castell mesmo, são aquareláveis. E ele é um conjunto de 12 cores. Apesar de serem poucos, dá pra gente misturar as cores e ter um sombreamento, uma coloração bem viva, que vocês vão gostar do resultado. Então, eu vou começar aqui a fazer esse acabamento. E caso vocês tenham também algum material também, quiserem desenhar comigo, ou acharem legal também mandar essa live aqui para algum amigo que queira aprender um pouco mais de lápis de cor, só colocar o aviãozinho aqui, clicar no aviãozinho aqui embaixo e mandar para alguém. Então, como nesse conjunto aqui eu não tenho o lápis roxo, eu vou fazer a mistura do roxo com o azul e o vermelho, que é tipo um magenta. Isso nessa parte aqui do fundo das montanhas, porque ela é roxa. E eu quero que ela fique mais roxa ainda, que eu quero que ela fique mais escura, pra combinar com essa parte verde aqui. E dar um destaque maior pro Zé Colmeia e pro Catatal, porque eles são personagens que estão mais claros e mais próximos de quem tá vendo. Uma coisa que eu acho importante falar com relação a lápis de cor, sempre é bom você ter uma ponta bem feita, mesmo que não seja mais fina, mas que o seu lápis tenha ponta para conseguir fazer os detalhes. E não tente pegar o lápis assim, prendendo muito ele aqui na ponta dos dedos, porque você limita o seu movimento. Então você fica com o movimento preso e por vezes pode ficar muito duro, ou senão até muito pesado. Aí você vai gastando muito da mina do seu lápis.
Aí você vai perder material, vai deixar o papel, dependendo do lápis, mais encerado. E você não vai conseguir misturar as cores. Porque vai ter uma camada tão grande de cera, se não for um lápis profissional, que você vai deixar a cor chapada, não vai conseguir dar volume nem misturar as cores depois. Então tente pegar o lápis mais a ponta, assim, mais essa ponta aqui de cima. Porque você vai poder manusear o lápis com o movimento do pulso, não só com os dedos, né, as forças dos dedos, né? E com o lápis segurando dessa forma, você consegue ter uma amplitude maior de movimento. Então, isso deixa também o seu traço mais solto, até quando você for fazer um esboço, ou até para pintar mesmo, que vocês vão ver aqui. Não sei se... Deixa eu ver aqui, dá pra ver. Eu vou pegar ele assim e vou começar a pintar aqui o fundo. Só que eu vou pintar de uma forma que ele fique bem suave. E eu comecei com o vermelho porque eu vou misturar com o azul. Depois eu tento mostrar aqui na câmera pra vocês verem, se vocês não estiverem vendo aí. E esse aqui é um trabalho que não precisa ser demorado, você pode fazer com calma. Pra mim, essa é a melhor parte de uma arte, sabe? É você fazer o acabamento dela. A parte que eu acho mais difícil é você fazer o desenho, porque ele exige muito de conhecimento técnico. Se você quer trabalhar com isso, se você quer explorar essa área artística, é importante que você tenha esse conhecimento técnico básico, de fundamentos mesmo, essa questão de volumes, de formas geométricas, questão de gestual também, teoria da cor, composição. É importante que você saiba isso. Mas se você não desenha ou pinta só por hobby mesmo, você pode ter um desenho mais livre, sem essa questão de eu tenho que fazer um volume correto, perspectiva. Você pode ter mais liberdade, não tem problema. Mas se você quer trabalhar nessa área, é interessante que você conheça mais isso. Se tiver alguma pergunta, acho que agora eu consigo responder. Por enquanto não, né? Olha só, com o vermelho, já dá pra ter uma noção de volume. Só que ele fica destoando do roxo. Aí, então eu vou misturar aqui com o lápis azul, que eu não tenho roxo aqui. Esse lápis aqui, ele é um lápis aquarelável. Aí, o que é isso? Eu posso passar água em cima dessa área aqui que eu tô pintando com o lápis, mas como se fosse uma aquarela mesmo. É como se eu estivesse trabalhando com uma pastilha, só que em forma de lápis. Eu gosto de trabalhar com um lápis aquarelável em cima da aquarela, justamente por conta disso e porque ele tem uma mina muito macia. E ele é menos encerado, né? Então, assim, é mais fácil você controlar essa questão de nuance mesmo, assim, de gradiente, de misturar a cor. Então, é mais fácil. Essa questão de eu misturar aqui o roxo, né, com o azul e o vermelho, eu tô fazendo mais por uma questão, assim, de gosto pessoal, mas se, por exemplo, eu quero colocar só o vermelho como uma sombra, você pode fazer isso, você não tem que seguir um padrão. Olha só. Já dá pra ver aqui uma diferença. Vocês conseguem enxergar? E
E eu comecei pelo fundo porque eu quero dar mais destaque e mais detalhamento para os personagens que estão aqui na frente. E como são montanhas que estão aqui no fundo, eu vou contornar com o lápis azul, que é um azul claro, porque tem neve nessas montanhas aqui. E eu quero que elas fiquem mais aparentes. E esse mesmo azul aqui, eu vou usar para contornar as nuvens no céu, porque eu também quero que elas tenham o destaque delas. Vocês veem que aqui eu já mudei o movimento, né, a forma que eu tô pegando o lápis, porque é uma área menor, não precisa de ter essa amplitude de movimento, e também para ter mais segurança, mais firmeza, né, do que eu tô fazendo. Então, se você, né, tá desenhando aí, tenha em mente isso, né, você não precisa necessariamente sempre estar pegando lápis assim ou assim, mas vai depender muito do que você quer fazer, né? Ah, Lucy, obrigada. Obrigada mesmo. Tô aqui, menino, trabalhando nesse desenho desde manhã. Que ele faz parte de um curso que eu tô fazendo. Aí eu falei, ah, que legal, vou usar esse trabalho aqui pra mostrar como que é o processo assim, de pintura e aquarela, porque tem muita gente que não sabe como é, tem curiosidade, então eu aproveitei esse exercício, né, que eu tava fazendo e achei legal de mostrar pra vocês. Aí eu vou ficar aqui mais ou menos 1 hora, ou dependendo até mais. Não sei como é que vai ser, tô vendo também como é que é essa questão de live. É a primeira vez que estou fazendo uma live assim ao vivo, então com pintura, né, ao vivo. Live sempre ao vivo, né, gente? Então, olha só. Dá pra ver aqui a diferença da neve. Tava muito apagada, né, e sem volume. Era só uma mancha branca. Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui nas nuvens e nesse monte também. Tá com neve aqui, mas é só uma mancha branca. Uma coisa que eu acho legal de falar para quem quer mexer com aquarela, deixe áreas brancas para partes brancas, né? Isso parece meio óbvio, mas quando você está começando não é tão óbvio. Porque você acha que você vai conseguir fazer um gradiente perfeito, mas não é bem assim, gente, que funciona. Você quebra muita cabeça até você chegar nessa conclusão. Então, deixe áreas brancas para as partes brancas do seu desenho, as partes que tenham mais luz, ou as que realmente você queira deixar brancas, tipo as nuvens aqui, ou a neve. Queria ter conseguido colocar uma musiquinha aqui para vocês irem ouvindo junto comigo, só que eu acho que o Instagram não ia deixar, por conta de restrição mesmo do Instagram. Que aí vocês iam ver eu desenhando e ouvindo a música boa aí. Mas eu vou dar um jeito nisso. Aqui, vocês veem que eu tô com um movimento bem suave até pra combinar com a suavidade da aquarela também. Pra dar um volume. E o legal, assim, de você ter uma base de pintura, tipo aquarela, é que você pode misturar não só lápis de cor, mas nanquim, giz pastel, canetinha, giz de cera, o que você quiser que vai ficar um efeito bonito. Então, se você acha que perdeu uma aquarela, é porque você não chegou até o fim dela, gente.
só aqui o volume da nuvem aqui. Movimento bem suave para combinar e não destoar muito do material que tá no fundo. Às vezes eu faço ou movimento assim, só pra cima e pra baixo mesmo, pra criar essa textura, né, esse volume, ou ele circular mesmo, pra ele ficar bem homogêneo, bem harmônico. Consegui deixar a nuvem com um aspecto bem fofo mesmo, dá vontade de apertar a nuvem. E o legal, assim, que para áreas maiores, tipo essa aqui, pintar com lápis pode ser cansativo, né? Você pode pegar um giz pastel seco, né? Aqueles de tipo o tabletinho mesmo, e passar em cima para dar uma textura, para dar uma cor diferente também. Você pode fazer isso que vai ficar bonito, vai ficar interessante. Esse papel que eu tô utilizando aqui, ele é um papel com textura. Porque eu acho interessante papéis com textura justamente por conta do efeito que eles trazem, né? Mas você pode estar se perguntando como que deixa ele liso. Tem um papel que chama satinado, que ele é pressionado a quente. Aí ele não deixa esses grânulos, né? Ele fica totalmente liso. Aí a sua aquarela vai ficar lisa. Então também é legal que você pense no papel que você vai utilizar. Papel de aquarela bom é pelo menos de 180 gramas para cima. Então, porque ele segura bastante a água por conta da gramatura. E o de algodão é melhor. Só que ele é um papel mais caro, né? Ele é um papel que exige um pouco mais de investimento. Então, se você está começando, não comece pelos papéis mais caros, porque isso é um pouco desanimador. Porque você vai pagar muito e não vai ter tipo 12 folhas A4. Compre de marcas mais comuns, né? Tipo Canson ou alguma outra assim, escolar mesmo, para testar, começar a testar. E depois você começa a investir mais no material, porque infelizmente é tudo muito caro, ainda mais aqui pra gente, né? Porque esses materiais, esses mais caros, né, são importados. Então, não tem um preço muito atrativo. Eu consegui um preço melhor na promoção da Amazon Day. Eu consegui comprar papéis A3 para aquarela lá por um preço bem em conta e com frete gratuito. Então, sempre aproveitem as promoções, né? Porque infelizmente materiais de arte no Brasil são muito caros, pelo menos os profissionais. Essa promoção da Amazon Day também eu consegui comprar um outro kit da Faber-Castell, que é o Super Soft. Se vocês gostarem dessa live aqui, da forma que eu tô conduzindo, no futuro eu posso fazer um outro desenho utilizando esses lápis, porque eu também não testei eles e eles prometem uma cor muito viva. Inclusive em papéis mais escuros, né, papéis pretos.
de cores que fogem do branco. Então eu fiquei bem interessada em comprar ele e testar. Aqui nos pinheiros eu tô só contornando mesmo. E eu vou mostrar pra vocês como que só o contorno já dá uma diferença no acabamento. Aqui. Porque olha só do outro lado aqui, como que tá. Parece que é só uma mancha solta, sem um significado, assim, é só uma mancha, né? São triângulos pontudos. Mas aqui com acabamento já dá uma diferença. E eu vou colocar aqui alguns traços como se fossem, que representassem as folhas. Olha só. Você não precisa fazer esse tipo de detalhamento. Eu faço porque eu acho que dá um efeito bonito, sabe? Dá a impressão que não é só uma forma geométrica, tem algo mais ali. Acho que dá pra ver aqui. Aqui. Tá vendo os tracinhos? E aí eu vou sombrear também essas partes que vão ficar com essas sombras, com essas folhas, aliás. Aí vai ficar bem interessante. Tá torto aqui, né? Aí aqui, como é uma cor meio acinzentada, esverdeada, eu posso passar também um lápis preto, bem levinho em cima, só para dar essa questão de profundidade e combinar com esse valor cinza, né, dessa cor aqui. O fato é que o verde aqui, ele até fica um pouco apagado. Mas quando a pintura que tiver sido feita, ela tivesse sido finalizada, vocês vão ver que ela vai dar um acabamento muito bonito. Então, igual eu falei, se você achou que sua aquarela não tá ficando bonita, tente fazer ela até o final. E mesmo que ela não tenha um acabamento, sabe? Assim, que você não faça um acabamento com algum material, né, diferente de aquarela, tente fazer. Não deixe o trabalho pelo caminho, assim, pela metade. Eu já perdi muito trabalho de aquarela, porque eu deixava ele no caminho, aí eu achava que eu tinha perdido, que eu tinha estragado. E também por falta de conhecimento mesmo, porque eu vim aprender aquarela tem pouco tempo. Aí eu tô mostrando essa evolução que eu tô tendo aqui pra vocês, porque eu sou mais acostumada a trabalhar na parte digital mesmo. E essa parte tradicional, né, de aquarela, lápis de cor. Lápis de cor até que eu já mexi mais. Só que a aquarela é uma novidade pra mim. Mas é um material assim que me desafia muito e ele dá uns efeitos muito bonitos. Então, eu recomendo muito que você explore ele, você comece a treinar.
Igual eu falei, não tente comprar materiais muito caros de início. Compre materiais mais em conta para você conhecer a técnica, conhecer o material. Vai que você não gosta, né, de aquarela, porque dá muita raiva no início, assim, não vou mentir não, você fica um pouco frustrado. Porque você não tem controle do que está acontecendo. E mesmo depois que você aprende mais, você ainda continua não tendo controle das coisas. Isso demora para acontecer. Olha só. Acho que é esse aqui. Não, esse aqui. Do lado do Zé Colmeia. Olha a diferença. Ah, caiu aqui. Olha a diferença desse para esse. Então, tudo é uma questão assim, de você ter realmente paciência e persistir na sua obra, tá? Não abandone a sua obra no meio do caminho, só faça ela do início ao fim, mesmo que você fique frustrado, tipo, não tá saindo nada bom. Então, sabe o que você faz? Você vai descansar. Fica umas 2 horas longe dessa arte sua. Ou senão, você volta só no dia seguinte. Porque quando a gente fica muito tempo fazendo alguma coisa, pode ser qualquer coisa mesmo, assim, qualquer trabalho, você fica viciado no que você tá vendo. E aí você não encontra pontos de melhoria, você não sabe, assim, como melhorar alguma coisa. E parte do processo criativo é você ficar longe do problema. Você já deve ter reparado isso, assim, de você resolver algum problema, por exemplo, quando você está tomando banho. Você está lá tomando banho, nossa, é assim que eu vou fazer isso. Isso é muito do processo criativo. Então, se você não está gostando do resultado agora, para um pouco, vai descansar ou volta só no dia seguinte. Aqui eu peguei o lápis preto para usar junto com o verde, que estava achando ele um pouco apagado. Aqui eu meio que tô misturando um pouco de achura e gradiente. Mas o fato é que eu quero é um gradiente mesmo, bem suave. Não tanto uma achura. Se vocês tiverem dúvida, gente, pode mandar aí no chat que eu consigo responder agora, mas de tarde tava ruim. Não consegui de jeito nenhum. A câmera não dá pra me ver aqui. E eu vou mostrar aqui. Vocês vão ver que não precisa de colocar tanto detalhe no pinheiro, né? Que eu falei pra vocês que eu ia colocar as folhas, né? Só algumas já dão a entender que tem mais folhas. Olha
Olha só. Aqui. Tá vendo? Assim, só alguns detalhes já fazem diferença no volume dos pinheiros. Aqui é sem eles o acabamento, né? Que é só a mancha de aquarela. E aqui já é com o sombreamento e alguns detalhes de folhagem. E eu não precisei de fazer isso no pinheiro inteiro. Dá um espaçamento de uma linha para outra que já resolve. E isso é legal também porque você não precisa necessariamente fazer tudo de um desenho, todos os detalhes. Você pode sugerir algumas coisas, né? Então aqui eu estou sugerindo que tem pinheiros e que esses pinheiros têm muitas folhas. Que eles têm massas de folhas que cobrem eles, né? E eu vou passar um pouco pra essa parte aqui da frente, que acho que dá pra ver até melhor, né, pra vocês. Deixa eu ver aqui. Aí. Aqui, o Zé Colmeia, eu já tinha começado a fazer um volume aqui, um pouco antes da live, pra ver se tava funcionando mesmo, ou se eu ia ter que passar um pouco mais de aquarela nessa base. Mas não, funcionou. Já tem um volume aqui do braço, né? Aí eu vou fazer isso bem mais rápido aqui agora. Dá um volume aqui também, nessa questão aqui da gravata. Tem a sombra aqui. Pra não parecer que ela tá meio que apertando o pescoço do Zé Colmeia. Aqui o bumbum dele, a coxa, né, pra dar um volume. E sempre quando você for sombrear, tenta imaginar qual que é a forma geométrica dessa parte que você está sombreando. Aqui, por exemplo, é algo mais circular. Então, a sombra ela tem que acompanhar esse movimento circular aqui. Então, a sombra tem que ser um pouco mais curvada, não tão chapada, igual aqui, ou aqui no fundo, né? Aí aqui eu vou fazer o contorno, né, em marrom. Mais cedo, na outra live, eu tava falando sobre os pincéis, né? Você também pode fazer contorno também com o pincel, só que assim, isso é uma coisa que é mais trabalhosa. É um acabamento assim que exige um pincel muito fino, que chama liner. Normalmente ele é de numeração 0 barra alguma coisa, porque tem vários liners, né? E de várias marcas, então, dependendo de qual você quer, você pode encontrar mais fácil ou não, dependendo da marca, né? Ou mais barato também, mais em conta. O que eu tenho aqui, o pincel mais fino que eu tenho, ele não é adequado para fazer liner. Então, por isso que eu tô até fazendo com o lápis de cor. Uma coisa também que é importante, né, caso você tenha a mão muito pesada,
É legal você colocar uma folha embaixo da sua mão quando você for pintar, porque dependendo da mina que você solta, né, ao passar o papel, o lápis no papel, né, você pode ir sujando o seu trabalho com esse movimento aqui do pulso, né, do punho. Então é legal que você tenha uma folha e desenhe com a folha embaixo e o lápis aqui. Como eu sei que eu consigo controlar melhor, eu não sinto essa necessidade aqui. Mas se fosse um giz pastel, sim. E aqui eu vou colocar uma sombra também no tronco, para não parecer que ele tá flutuando, nem o catatal. Vou terminar aqui e mostro pra vocês. E aí, gente, vocês estão aí de quarentena também, cumprindo isolamento? Eu tô, gente, estou cansada, inclusive. Cansada dessas notícias, mas estamos aí em casa se cuidando. Espero que vocês também. O bom da quarentena pra mim foi que eu consegui, nesse tempo em casa, é, desenvolver mais a minha arte, ser mais produtivo, assim, com relação a desenhos, meus desenhos, que eles estavam bem parados, né? Então, consegui retomar isso e eu fiquei bem feliz. Aí, por isso eu vim parar aqui. Olha só, olha a diferença do Zé Colmeia. Ele tava bem chapado, agora ele já tem mais volume, tem esse sombreamento, a sombra aqui da perninha em frente ao tronco também, para dar a sensação assim, de espaço. Então, é isso, gente. Não desistam do acabamento na aquarela, porque ele salva muito algum desenho que você achou que estaria perdido. Aqui os dedos, né, que estão meio apagados, meio escondidos.
mas com o contorno eles já aparecem. Aqui na gravata, essa parte branca, eu vou contornar também com azul, pra fazer sentido com as partes brancas que também foram contornadas de azul. Eu só não vou fazer isso na parte do olho, porque não faz muito sentido por conta aqui dessa massa preta, até para combinar com ela. Vou até reforçar aqui. Essa é a parte que eu acho mais gostosa, assim, de qualquer arte, é você ir pro acabamento, porque você pode ficar experimentando, vendo se a sua obra chegando ao fim, assim, isso é muito legal, você idealizar uma coisa e depois ver ela pronta. Até o nariz também do Zé Comé aqui ficou bem bacana, vou quebrar um pouquinho aqui. Colocar aqui a sobrancelha dele. Detalhe no chapéu, que é uma fitinha preta. Olha só. Não sei se tá focando, deixa eu ver aqui se melhora. Acho que sim. Olha só a diferença. Ah, tô vendo muitos coraçõezinhos aí, que legal. Eu vou contornar aqui agora o chapéu também. E é uma característica bem do cartoon, né? Ter um desenho bem marcado e com os contornos, né? Aqui a boquinha, que também estava bem apagada. Aqui o bege também vou contornar para deixar ele mais vivo. Deixar aqui uma sombrinha para a orelha, essa parte aqui da boca. Um sombreamento aqui também. Tá ficando bem bacana. Aqui, essa garrafa de café, uma garrafa térmica, eu vou ver se eu uso esses dois lápis aqui, ó. O laranja e o amarelo. Eu acho que o amarelo vai ficar um pouco apagado, mas eu vou testar. Ele ficou um pouco, mas eu vou misturar também com o laranja. Pra ficar uma cor bem viva, bem bonita. Com a texturinha bem bacana aqui pra vocês.
Deu até uma animada aqui nessa região do desenho, que ela tava um pouco apagada. Misturar o laranja e o amarelo funcionou. Ficou bem bacana. Vou mostrar aí, só terminar aqui. Olha só. Tá vendo? Então, eu não utilizei só o amarelo puro, né? Pra dar essa sensação de volume. Então, quando vocês forem pintar os desenhos de vocês, tentem misturar as cores, porque vocês vão conseguir resultados bons. Quer ver? Vou pegar aqui. Vocês podem fazer um teste aí na casa de vocês. Eu peguei um lápis vinho, um vermelho, um laranja e um amarelo. Essas cores aqui, elas são cores análogas. O que é isso? Cores análogas são cores que são próximas no círculo cromático. Então, essas cores sempre vão combinar entre elas. Sempre. Não tem situação nenhuma que elas não combinam. E deixa eu ver aqui uma outra coisa. Só terminar isso aqui. Quando você usa esses 4 lápis, por exemplo, essas 4 cores, vocês conseguem fazer um gradiente muito suave, né? E isso também vale para outras cores, né? Que a gente tem disponível. Só peguei isso aqui como um exemplo, tá? Quer ver? Vou pegar aqui outro. Aqui, eu esqueci, ó. O rosa também, eu acho que ele ficaria aqui. Ui! Acho que ele ficaria aqui, ó. Isso aqui daria uma combinação boa. E são cores análogas. Elas sempre vão combinar assim entre elas. Aí eu vou mostrar um outro exemplo também, só pra tentar deixar mais claro isso. Essas 4 cores também são análogas. Sempre elas vão combinar entre si, elas sempre vão dar uma questão assim, um visual mais suave, né, para a sua ilustração. Então, tentem pensar um pouco nas cores, não se prenda a pintar quer ver, uma mata só com um verde de uma cor. Tente misturar esse verde escuro também com o amarelo. Vocês podem notar, quer ver, em desenhos tipo anime, essas coisas, os fundos sempre são muito coloridos e sempre tem um amarelo ali, tem um verde escuro ali, tem um verde claro também. Essas 3 cores sempre estão no fundo de mata, de cenário, de alguma coisa de anime. E ou tem um azul bem suave também, então tentem misturar as cores para que elas fiquem sempre harmônicas e suaves, que vocês vão conseguir um resultado bom nos desenhos de vocês. Deixa eu ver o que eu faço agora. Eu vou fazer o detalhamento do tronco. Tem uma mensagem aqui, Lucy Antelli. Que lindo, o degradê está ficando perfeito. Obrigada, Lucy. Tô aqui, menina, me esforçando. Vamos então pro tronco, né? O tronco, eu até fiz umas linhas aqui, elas estão já bem apagadas por conta da tinta. Eu só vou fazer um contorno com o marrom mesmo. Vocês vão ver o tanto que vai ficar legal. Deixa eu ver aqui.
aqui, eu só quis dar um detalhamento pro tronco. E isso eu fiz só com lápis, tá vendo? Já dá uma sensação assim de volume nesse tronco, né? Que é como se fosse um cilindro mesmo. Aí aqui eu vou colocar uns vincos também na madeira. Deixar mais retinho, né, pra vocês verem. Deixar uma sombra aqui no cesto, né, de comida, de piquenique deles. Já tenho que apontar aqui o lápis. Já tá perdendo a ponta já. Eu usei muito o marrom aqui. Dá aqui um volume nesse cilindro, né, que é o tronco. Gente, vocês gostaram desse horário de live? Ou vocês têm sugestões também? Porque se vocês gostarem, né, desse tipo de live, eu posso voltar em algum outro momento e fazer mais alguma pintura com algum outro material, testar material. E aí a gente vai conversando também. Olha só que bacana que tá ficando. Oi, Ellen, obrigada. Que bom que você tá gostando. Olha só, a gente saiu de uma imagem que tava bem chapada, né? Ela tava bem sem graça. E agora com o lápis a gente já conseguiu dar um volume. Vou ver o que eu faço aqui nessa questão da grama, pra também dar um volume pra ela. E depois eu vou pro catatal aqui, terminar esses pinheiros e essa mata aqui. Muita coisa, né, ainda. Mas vamos lá. Deixa eu ver. Aqui, como eu tinha falado do amarelo, né? Eu acho que eu vou colocar um pouco do amarelo nessa parte aqui de cima da grama. Pra vocês verem tanto que fica bonito, fica um efeito bonito. Ele fica muito sutil, mas vendo o desenho todo depois, vocês vão ver que faz sentido. Sempre misturem as cores, não trabalhem com cores isoladas, cores puras. Tem artistas que trabalham com cores monocromáticas, né? Que no caso seria uma cor só. Mas eu acho assim que quando você explora várias cores, você aprende mais. Você não fica viciada em uma cor apenas.
Aqui eu vou dar um pouco de volume pra dar uma sensação maior de espaço aqui, que eles estão tipo numa colina, com o piquenique deles, que deve ter sido roubado, provavelmente. Vou deixar aqui esse verde mais aqui no fundo. Vocês estão pintando também ou só estão vendo eu pintar aqui? Você tem que colocar a mão na massa aí, gente. Quero ver todo mundo aí pintando, desenhando. E se vocês estiverem pintando e desenhando aí, por favor me marquem, que eu quero ver o desenho de vocês. Cadê o... aqui, Word. Eu vi uma mensagem aqui da Ellen. Sim, eu acho que mescla as cores, dá um charme. E realmente dá mesmo. Então, tentem sempre buscar combinações. Vocês vão ver que a arte fica muito mais atrativa, fica mais colorida, fica mais chamativa. E ela fica com uma sensação assim gostosa de ficar olhando, não fica uma coisa gritante, fica tudo muito harmônico. Fica agradável de olhar. Aí eu vou também colocar aqui algumas graminhas. Igual eu disse, vocês não precisam necessariamente fazer todas as gramas. Coloquem algumas, que já vai dar a sensação que eles estão no campo. Mesmo essa massa aqui sendo toda verde, dá a entender isso. Vocês podem simplificar algumas coisas. Então, estamos aqui quase finalizando essa parte aqui da grama. Nossa, se brincar, acho que já passou 1 hora, gente, que eu tô aqui. Eu falei que ia ficar só 1 hora, acho que eu vou ficar mais. Deixa eu ver. Nossa, já... Aí, deu 1 hora certinho já. 1 hora que a gente tá aqui. O que vocês acham? Vocês acham que eu volto amanhã? Volto amanhã com vocês mais cansados ou eu termino aqui? Se vocês estiverem aí, me digam, porque senão eu vou dar uma pausa aqui e amanhã a gente encerra. Mas se bem que, olha, falta só o pinheiro aqui, os arbustos e o catatal, enfim, é um tanto razoável. Mas olha como tá ficando. Tá bem bacana, né, a diferença, dá pra ver a diferença. E aqui, ó, o amarelo tá bem sutil, mas dá pra ver, e ele já combina com tudo, sabe? Ah, Ellen quer que eu termine. Aí, sendo assim, a gente termina, Ellen. Então, vamos terminar esse negócio. Vamos acabar com isso aqui hoje. E aí eu libero vocês.
eu vou contornar um pouco aqui, eu vou sair um pouco dessa área aqui de baixo. Eu vou contornar com verde e com preto aqui. Então aí contornamos com o verde, agora vai ser com o preto. Ah, gente, na verdade eu vou ter que encerrar às 8, sabe por quê? Daqui a pouquinho vai ter uma entrevista muito boa lá no canal da Lavanderia Editora. Vou ver se até eu coloco aqui pra vocês assistirem depois, mas até às 8 a gente termina. É uma entrevista muito bacana com um quadrinista que chama Murilo Batistella. Ele faz tirinhas de humor já há algum tempo, ele trabalha com isso. E vai ser muito legal, sabe, esse bate-papo com ele. Se você gosta de arte, se você quer trabalhar com arte, é um momento muito bom para você aprender com quem já trabalha na área, né? Então eu vou liberar vocês às 8, mas até às 8 a gente já adiantou isso aqui bastante. Vocês vão ver a arte finalizada, vocês vão gostar. E vocês podem também seguir a Lavanderia Editora, porque ela é um grupo de ilustradores que eu faço parte. E todo mês a gente lança uma revista que chama Danis. E todo mês tem um tema diferente de ilustração. O tema desse mês eu não vou falar porque ele é surpresa ainda, mas já tá no forno aí a revista. Ela está sendo produzida, está sendo feita e vai ter muita coisa bacana. A edição desse mês foi a edição Monstros. E eu fiz o Chupa-Cabra, não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar. Vocês podem baixar a revista lá no link da minha bio para conhecer nosso trabalho. E vocês vão gostar demais, porque além de mim, tem outros ilustradores lá que tem um trabalho assim muito legal, muito incrível, que vocês vão gostar de conhecer. E até para ajudar a gente também a melhorar a revista, né? Porque é importante a gente ter uma resposta do público, né, que curte arte. E pode baixar lá, que é gratuito, viu? Vocês não pagam nada, zero custo do download da revista. Ó o Rafael aí. Oi, Rafael. Menino, tô aqui fazendo propaganda da lavanderia. Chamando o povo aí pra ir pra live do Murilo. Rafael também faz parte da lavanderia, gente. Ele que é o Big Boss. Ô Rafael, coloca o perfil da lavanderia aí pro pessoal seguir. Que a gente tava falando aqui da entrevista. Que eu vou liberar o povo aqui 8 horas pra ir lá pra entrevista. Rafael, você não tá me ignorando não, né, Rafael? Põe aí o perfil da lavanderia pro pessoal seguir, pra eles conhecerem a revista.
Rafael não tá nem na moral, gente. Olha só, o chefe é um negócio difícil, né? E se você estiver me ouvindo, né? Pode ter mutado aí minha live só pra vir me zoar. Então, gente, tô aqui terminando os pinheiros. Estão bem legais. Só fazer um pouco de sombreamento aqui com o verde. Olha só, tá bem bacana. Olha só, gente, como que tá a diferença que ficou. Acho que aqui dá pra ver melhor, né? Do todo. De uma mancha que tava bem chapada e sem volume. Só com alguns minutinhos de lápis de cor já deu uma diferença, né? Tô aqui finalizando essa parte aqui da neve. Ah, Ellen, obrigada. Também tô gostando muito do resultado. Nossa, é muito diferente, assim, fazer arte ao vivo. Muito diferente. Primeira vez que tô fazendo. Tá sendo bem legal de ter o público aqui. Eu só não consigo ver se são muitas pessoas que estão aqui agora, porque toda hora muda aqui pra mim. Vou aqui fazer essa parte aqui desse matinho aqui atrás deles, né? Eu tô delimitando ele melhor, colocando aqui alguns contornos aqui. Aí já eu mostro. Então, gente, às 8 horas, vai lá no canal da Lavanderia Editora, aí no Instagram mesmo ou no YouTube, que vai ter entrevista com o Murilo Batistella. Vocês vão gostar da arte dele, ele tem umas piadinhas bem infames, mas ele é um cara que trabalha com humor, que é uma coisa que a gente tá precisando, né? Um momento aí de descompressão, dar umas risadas. Então vocês vão gostar dele, do trabalho dele. E acompanhem a lavanderia, porque a gente sempre tem novidade. Na edição passada a gente fez uma votação para escolher a capa. Foi bastante acirrado, assim, teve 9 concorrentes para capa. E só tinha arte fera, assim, só arte boa. Tinha uma que você falava assim, não, isso aqui não, todas eram boas. Aqui. Olha, estamos quase finalizando. Temos aí o catatal ainda para fazer e a cesta do piquenique.
Olha só. Vocês viram que a aquarela ela ficou mais como uma base mesmo. Ela não ficou como o principal. Ela era a base do que eu queria fazer. E eu achei legal porque ela já mostra a textura do papel e com o lápis de cor já deu mais textura ainda. Aí agora falta a cesta, né, de piquenique e o catatal. Então bora terminar isso, né, gente? Fazer aqui o nariz dele. Colocar aqui a sobrancelha. Contornar os olhinhos. Dele e do Zé Colmeia aqui, que ficou faltando. Aqui a sobrancelha também estava meio apagada. E agora, vamos terminar com o catatal. Ah, aqui, né? Isso aqui é legal de mostrar. Olha o tanto que a gravata é só uma mancha. Com o lápis eu vou definir isso melhor. Olha só. A diferença. Aqui, ó. Aí, agora falta só aqui o contorno. Aqui, ó, as perninhas. Então, quase terminamos, gente. Quase, quase.
pouquinho de textura aqui. Olha só. Estamos quase encerrando aqui. Aqui o vermelho, né? Ponta da boca. E é isso, gente. Essa foi a arte finalizada ao vivo. Espero que vocês tenham gostado, que tenha esclarecido essa questão de acabamento para vocês com lápis de cor e base em aquarela. E no próximo momento eu posso voltar aqui para mostrar esse processo outras vezes ou com algum outro material. Beleza? Obrigada aí para quem ficou até o fim. E bora lá pra live do perfil da lavanderia, que vai ser bem bacana a entrevista com o Murilo. Até mais, gente. Obrigada, viu?